E aí, para a gente resolver essas áreas, eu vou precisar conectar duas coisas aqui. Então, eu preciso conectar as leis e preciso conectar com as áreas da vida. A gente deu uma olhada nelas para dar uma aquecida, mas vamos olhar para as leis universais que regem tudo que acontece na tua vida, tudo que está acontecendo na tua vida, tudo que vai acontecer na tua vida. Você vai descobrir aqui que tem uma maneira de fazer coisas certas acontecer na sua vida. Se eu perguntasse para as pessoas o que você considera uma lei? Se eu perguntar para um advogado, provavelmente o advogado vai me dar uma resposta. Se eu perguntar para outras pessoas, eles vão me dar outras respostas, né? As leis, às vezes, são difíceis da gente entender. É difícil da gente compreender o que são leis na nossa vida. E daqui, eu não estou falando de leis que os homens fazem. Porque, às vezes, as leis que os homens criam são contrárias às leis naturais e podem gerar alguns choques. Pode ser que a gente crie uma lei que fira as leis universais que regem todo o universo e a gente pode prejudicar a nossa vida por causa disso. As leis que eu vou falar aqui são de um cara chamado Hermes Trismegisto. Ele disse que essas leis, né, compõem o esqueleto do universo, que é como o universo se manifesta, como as coisas se manifestam na nossa vida. Então vou falar um pouquinho dessas leis. E por que a gente precisa compreender como o universo funciona? Porque a partir do momento que eu conheço como funciona o universo, eu posso tomar ações específicas na minha vida para que o universo se manifeste da maneira como eu quero, ou como eu desejo. Porque quando eu ajo em consonância com essas leis, coisas boas acontecem para mim. Quando eu firo essas leis, e a gente fere as leis porque a gente desconhece elas, a gente acaba tendo algo na nossa vida que não faz certo. Uma lei é uma lei da gravidade. Se eu pegar aqui agora meu óculos e soltar, eu sei que ele vai cair. Essa é uma lei da gravidade. Sempre vai funcionar no planeta Terra, tá? Fora do planeta é um pouquinho diferente. Mas no planeta Terra eu sei que essa lei vai funcionar. Agora imagina uma lei que funciona desde um pequeno átomo até as grandes galáxias que a gente tem. Tudo respeita essas 7 leis que eu vou falar aqui para vocês. Faz sentido aí para vocês? Dá um ok? Faz sentido, César? Não, ainda está muito louco, está muito abstrato, a gente vai trazer isso daqui. Mas as leis do universo são constantes, elas são firmes, são imutáveis, são eternas. Então, quem ignora essas leis vive como uma folha ao vento, até botei as folhinhas aí para vocês, e quem aprende com as leis, aprende a navegar com sabedoria. E a gente precisa aprender a navegar com sabedoria. Eu vou passar cada uma dessas 7 leis aqui, para que você tenha ciência delas. E vou trazer aqui também alguns exemplos dessas leis para que você possa ter clareza sobre cada uma delas, ok? Vamos lá, vamos adiante aqui. Uma reflexão para vocês. E eu acho que essa reflexão ela é muito importante. A miséria material é o reflexo de uma miséria mental. Muitas vezes o que se manifestou ou se manifesta na nossa vida é um reflexo daquilo que a gente tem na nossa mente. Eu vou explicar como é que as coisas se manifestam no mundo justamente para que a gente compreenda esse movimento. Então, se hoje tem algo na tua vida da qual você não gosta, da qual é miserável, talvez algo na mente precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido de uma maneira muito inteligente, utilizando essas 7 leis aí pra gente. Ok? Vamos adiante aqui então. Lei, primeira lei, lei do mentalismo. Essa lei diz que tudo é mente. E esse princípio afirma que o universo é produto da mente e que, portanto, tudo que existe no mundo físico é, em última análise, uma manifestação de pensamentos e ideias. É um conceito muito amplo para eu extrair aqui e passar em poucos minutos como esta lei funciona. Mas eu acho que a gente precisa entender que tudo nasce do plano sutil para depois se tornar concreto. Como assim? Você imagina um pedreiro lá na Idade Média que fazia catedrais. Eles tinham alguém que planejavam aquilo, né? Colocavam a energia da emoção, do movimento e construíam a catedral. Não era simplesmente o cara pegar, juntar cimento, pedra e não sei o que e construir uma catedral linda, como as catedrais que construíam na Idade Média ou como construíam em outros momentos. Nada é feito do nada. Precisa passar por um movimento mental, espiritual, mental e físico, porque senão as coisas não ocorrem na nossa vida. Imagina que você quer montar um castelinho de areia lá na praia. Você não vai andar pela praia, tropeçar num baldinho
e esse baldinho já montar o castelo de areia para você. Não, você tem que realmente fazer um movimento mental, né? Então, justamente para que esse movimento ocorra na tua vida, tem que ocorrer primeiro na mente. Se não ocorrer na mente, não tem como ocorrer no físico. Faz sentido isso daí para vocês? Existe esse movimento? Tá claro para vocês esse movimento? Vai dizendo aí para mim que eu quero saber se tá tudo ok para vocês aí dentro daquilo que eu tô falando aqui, tá? Tudo ocorre dentro da mente de um Deus, do todo, como Hermes Trismegisto falava. Tudo ocorre dentro dessa mente. Então, a gente cria o mundo que a gente tem através da mente. Aí eu explico isso daqui com mais detalhes em um momento, em um movimento diferente aqui que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Bom, basicamente é isso daí. Tudo muda na nossa vida conforme o movimento que a gente faz dentro da mente. Da mente leva para emoção, da emoção leva para energizar e a ação faz com que as coisas ocorram na nossa vida. Tudo bem? Essa é a primeira lei. A segunda lei é uma lei muito conhecida, que é a lei da correspondência, que ela diz o que está em cima é como está embaixo. E eu acho que vocês já ouviram isso daí algumas vezes, né? E o que está embaixo é como o que está em cima. Não quer dizer que seja idêntico. É uma analogia, né? Só dando um exemplo para vocês aqui, tu imagina só, a tua boca está mais acima e ela serve para digerir alimentos. E o teu estômago está mais um pouco abaixo e também serve para digerir alimentos. Ou seja, a maneira como funciona aqui em cima, funciona aqui embaixo também. Mas se a gente for olhar, até coloquei um modelo aí de uma estrutura de o Sol e os planetas em volta. Se a gente olhar para essa mesma estrutura, é a mesma estrutura que a gente tem a nível celular. Então, funciona mais ou menos da mesma maneira. E na vida prática, o que isso quer dizer? Um exemplo que eu trouxe aqui é muito interessante. A maneira como você dirige o teu carro é muito provável que é a maneira como você dirige a tua vida. Ou seja, nós tendemos a fazer as coisas da mesma maneira. E essa frase é muito batida e muito comum entre todos nós, né? A maneira como eu dirijo meu carro é a maneira como eu dirijo minha vida. A maneira como eu arrumo as minhas coisas dentro da minha casa, né? É a maneira como eu arrumo as coisas da minha vida. Se tudo tem ordem na minha casa, eu provavelmente vou deixar tudo em ordem na minha vida. Ou seja, a maneira como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. A maneira como eu faço uma coisa muito pequena, eu vou tender a fazer isso em outros planos de maneira maior, de maneira diferente. Faz sentido para vocês aí? Aqui já tem um segredinho, hein? Porque se você quiser arrumar a tua vida, começa arrumando a tua cama, começa arrumando teu guarda-roupa, teu nicho do guarda-roupa, já começa realmente a dar um movimento diferente na tua vida. Mas eu vou um pouco mais a fundo quando a gente começar a falar sobre o movimento da vida. A próxima lei é a lei da vibração. Essa lei diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Ou seja, desde a matéria mais densa, sei lá, um buraco negro está em movimento, até uma energia mais sutil, como talvez um espírito, que é algo mais sutil, né? Algo espiritual mais sutil, né? Uma energia, sei lá, magnética, energia de rádio, energia de celular, tudo isso está vibrando em algum estado da matéria. Então eu coloquei aqui um floco de neve ali, justamente para dizer que existe uma vibração, né? Existe vibrações mais densas, que no caso aqui a água se tornou gelo, e vibrações mais altas, ela pode se tornar talvez uma nuvem, ou pode se tornar basicamente algo que você não vê, que é a umidade relativa do ar. Ou seja, conforme o nível de vibração das coisas, elas podem até mudar a sua forma dentro daquilo que ela é, né? Então, o que a gente entende aqui desse modelo? Toda a vida é vibração, e quanto mais elevado ela se apresenta, melhor nas situações de vida que a gente tem. Por quê? Porque tudo está buscando um certo nível de evolução. E o que é evoluir? Evoluir é acelerar esse movimento que a gente tem para fazer. Acelerar a nossa identidade com as coisas, né? O que é essa identidade? É o nosso endereço vibratório. E aí, quando eu falo de endereço vibratório, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é onde você está agora, César. E eu comecei aqui falando uma coisa, é um movimento de amor, é um movimento de gratidão, é um movimento de paz. Eu gosto de estar aqui. Ou seja, o meu endereço, aonde eu estou vibrando, é nesse nível de amor, de paz, não sei o quê. Mas César, você está vibrando aqui fisicamente também? Estou te vendo, estou te tocando? Sim, com certeza, né? Uma parte minha está vibrando aqui de forma mais densa, mas outra está vibrando num outro nível mais elevado. Eu não vou me ater muito aqui às leis, justamente porque a gente precisa
dar cadência ao que a gente vai fazer aqui hoje. Afinal, é segunda-feira e ninguém quer ficar até tarde aí trabalhando aqui, né? Próxima lei, lei da polaridade. Tudo é polar, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. Ou seja, o igual e o desigual são, em última análise, a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O que eu quero dizer com isso? Os extremos se tocam, né? Todas as verdades são meias verdades. Nada é absoluto, né? Por exemplo, o que é uma coisa da mesma polaridade e a gente pode verificar isso de uma forma muito clara. É o exemplo da temperatura. Calor e frio é uma convenção que a gente tem, né? É uma convenção, porque eu posso dizer que frio para mim é 5 graus, mas para minha esposa frio é 30 graus, porque ela sente frio muito cedo. Ela tá aqui comigo. Né? O frio para ela é 30 graus, mas para mim é 5 graus. Ou seja, dentro da mesma variação, eu posso ter vários graduais desta mesma polaridade. Ou seja, se algo pode ser sublimado, eu posso sair de uma temperatura X e para uma temperatura mais elevada na minha vida. Em tudo que eu faço, né? Eu posso sair do ódio e ir para o amor. Eu posso sublimar esse sentimento que está na mesma escala. O que eu não posso é transformar temperatura em maciez, porque essa é outro tipo de situação na minha vida. Mas, basicamente, eu posso mudar qualquer alteração que esteja dentro do mesmo range. Temperatura, maciez, ódio e amor, tudo isso pode ser modificado na nossa vida pela força da nossa vontade. A próxima lei é a lei do ritmo. Já percebeu na tua vida que tem coisas que vêm e vão? Tem coisas cíclicas que acontecem, né? Tudo tem seu refluxo e tudo tem suas marés. As coisas vão e vêm. Às vezes a gente está muito nervoso, daqui a pouco a gente está muito calmo. Ou seja, as coisas funcionam como um pêndulo. Até tinha deixado um pêndulo aqui pra gente ver. Tudo tem um ritmo na nossa vida. Tudo tem, por exemplo, tudo tem uma ação e uma reação, né? Como dizia o Isaac Newton, a terceira lei, toda ação tem uma reação inversa na mesma proporção. Então, quando a gente começa a entender essas leis na nossa vida, a gente entende que tudo aquilo que a gente faz, ou tudo aquilo que a gente está passando na nossa vida, às vezes é só o extremo de uma questão que a gente está vivendo. E automaticamente isso vai vibrar para o outro lado, vai ser de uma forma diferente com o tempo. Tudo bem? Por exemplo, euforia para depressão, por exemplo, amor pro ódio, também é um nível de ritmo, né? Tudo está buscando esses movimentos. Agora imagina, eu levo uma vida totalmente desregrada, bebo pra caramba, no outro dia o que eu vou ter? Se eu bebo pra caramba, no outro dia eu vou ter uma ressaca enorme. Agora, se eu não beber muito, no outro dia eu não vou ter ressaca. Se eu não beber, vai ser melhor ainda, porque não vai ter ressaca e não vai ficar ruim. Faz sentido aí pra vocês? Todas essas leis, eu aprofundo elas dentro do Viva a Vida para que você possa aplicar no teu dia a dia. Então, ela é um pouco complexa no começo, quando a gente ouve, mas depois ela fica mais clara pra gente. E aí a gente tem uma lei da causa e efeito, né? Ou seja, tudo que existe na nossa vida, que é aquilo que eu falei a gente, tem um efeito que eu gerei antes. Se hoje eu estou passando uma vida muito boa, é porque eu fiz com que essa vida se tornasse boa para mim de alguma maneira. É como uma bola que eu lanço na parede e ela volta para mim, né? Ou seja, existe uma lei de causa e efeito. Em algumas outras tradições, isso é chamado de karma, né? Eu uso essa energia kármica para gerar bons karmas para mim ou maus karmas para mim. Se eu respeitar as coisas, elas vão funcionar da maneira correta. Por quê? Porque não existe casualidade no mundo. Não existe as coisas que acontecem de forma das quais eu não controlo. Sempre tem uma interação em tudo que a gente faz. Ora, se eu xingar na rua, amanhã depois alguém me xingará. Ou baterá no meu carro. Até aconteceu comigo uma história muito interessante. Outro dia eu conto pra vocês aí do cara que bateu atrás do meu carro. Por quê? Porque existe um movimento. A gente está interagindo com o mundo o tempo todo. Então, se a gente não tiver consciência do que a gente está fazendo no mundo, do que a gente está levando para o mundo, com certeza a gente vai estar gerando mal para o mundo e mal para nós também. Agora, se eu tenho consciência de agir baseado no amor, baseado na paz, baseado, enfim, na fraternidade, nas formas mais sublimes do ser, com certeza eu vou também estar gerando algo positivo para mim. E isso dentro do Viva a Vida a gente consegue trabalhar de uma forma muito sutil, tá? E aí nós temos a última lei, que é a lei do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seu princípio feminino
e masculino. Ou seja, toda manifestação, toda criação que tem no mundo tem um pai e tem uma mãe. E aí aqui a gente entra num estado muito mais reflexivo sobre a natureza de tudo no mundo, né? Tudo tem um masculino e feminino, mas não está ligado a uma questão sexual. Está ligado mais a uma questão geradora. Ou seja, yin e yang, que é aquela energia que a gente tem, o positivo e negativo, o Sol e os planetas, os prótons e os nêutrons. Pensa no ser humano. O ser humano também é feito metade pai e metade mãe. Ou seja, nós não somos criados à toa, né? Nós temos que ter um movimento de masculino e feminino para existir. Mas no planeta tudo funciona dentro dessa mesma lei. Ou seja, nada se cria sem um feminino e um masculino. Às vezes, cara, a gente vive na nossa vida situações bem desconexas, achando que a gente tem uma ideia nossa, mas no fundo não é uma ideia nossa. A gente só pegou essa ideia do ar, ou alguém falou, alguém plantou uma sementinha do bem ou do mal lá na gente, e a gente acha que essa ideia é nossa porque a gente está só numa polaridade. Se a gente quiser realmente criar algo novo na nossa vida, a gente precisava elevar a nossa consciência a patamares mais elevados, mentais, espirituais, para justamente conectar essa energia masculina e feminina divina, né? Justamente para poder manifestar alguma coisa aqui. Tudo que eu falo parece meio abstrato aqui no começo, mas quando a gente for para a prática você vai entender as várias conexões que a gente faz aqui entre essas leis. Tudo bem? Mas o que essas leis têm a ver com a tua vida? E aí vem as questões. Lá no começo eu falei para você, toda manifestação física, bolinha vermelha, vem de um plano mental e vem de um plano espiritual. Aqui a gente tem mais outras subdivisões, mais 4 subdivisões dentro desses grandes planos, mas eu trouxe só os 3 justamente para a gente entender onde essas leis funcionam. Elas funcionam lá no plano espiritual, mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, causa e efeito, ritmo e gênero, mas funcionam também no plano mental e no plano físico. E aí entra essa questão de que, cara, a minha vida não tá legal. Como que eu posso alterar a manifestação física da minha vida? Mudando as questões mais sutis da minha vida, que são mentais, né? Espiritual nem vou falar aqui agora, mas são mentais. Quando eu mudo essa mentalidade, eu passo a me sentir de uma maneira diferente, começo a agir de uma maneira diferente e manifesto coisas diferentes na minha vida. E para isso eu preciso praticar alguma coisa. Eu preciso ter condições de aplicar essas leis de mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, causa, efeito, ritmo e gênero, para que a minha vida seja realmente da maneira como eu quero. Porque muitas vezes as pessoas manifestam na sua vida péssimos relacionamentos, péssimas situações pessoais, péssimas situações profissionais, péssima qualidade de vida, porque ela não compreende que tudo que existe na vida dela um dia veio desse plano mental. Mas como eu faço para fazer essas leis agirem a meu favor, ou seja, eu agir a favor das leis, para que se manifeste na minha vida aquilo que eu quero? E é justamente aqui que entra o fator do Viva a Vida. Vamos lá, fiz um exemplo aqui para vocês. Plano físico, exemplos de manifestação do plano físico, da bolinha vermelha lá, tá? O teu corpo físico é uma manifestação física. A natureza que está à tua volta é uma manifestação física. A energia, aí vamos falar energia elétrica, energia magnética, né? Vários tipos de calorífera, né? Os vários tipos de energia são manifestações do plano físico, né? Então ela se manifesta aqui na nossa vida. Quais são as leis mais evidentes, né? No plano físico, não que todos os planos não tenham, tá? Mas é mais fácil da gente perceber no plano físico vibração, ritmo e causa e efeito. Já no plano mental, a gente tem aqui pensamentos e emoções que já são mais sutis, já são mais um nível mental. E quais são as leis mais evidentes aqui? O mentalismo, a polaridade, a correspondência, são as leis que a gente mais usa geralmente para fazer a manifestação que a gente precisa da nossa vida. E aí no outro nível, né, no nível espiritual, eu tenho alma, essência e conexão como exemplos de manifestação, que aqui é mais sutil, né? A gente está falando de alma, anímico, né? A gente está falando da nossa essência, a gente está falando da nossa conexão com o divino, com Deus, com o todo, como é chamado aqui. Então lá a gente compreende um pouquinho mais o mentalismo, o gênero, o ritmo na nossa vida. E aí a gente precisa de alguma forma trazer isso para dentro
da nossa vida, trazer isso para dentro da nossa realidade, trazer isso para a prática. E é aqui que entra o Viva a Vida, né? Por quê? Porque se eu continuar ignorando essas leis da minha vida, eu vou viver com uma folha ao vento e não vou cuidar do meu destino. Mas se eu compreender essas leis e aplicar, eu vou viver com a vida com sabedoria. Faz sentido aí para vocês? Galera, eu queria que vocês me dissessem rapidão aí. Tá muito complexo? Tá difícil? Tá funcionando dessa maneira? Alguém fez uma pergunta ali. Essas leis têm uma ordem hierárquica obrigatória? Não. Não tem uma ordem hierárquica obrigatória. Não tem um movimento de, primeiro tem que ser assim ou tem que ser assado. O que tem é a força de vontade do ser humano de modificar alguma coisa mais sutil, como o pensamento, como as emoções, para que a gente consiga alterar no físico. Mas César, dá para alterar no físico, para alterar a emoção? A gente inclusive faz aqui no consultório algumas coisas assim. A gente faz ancoragem, né? Porque eu estou fazendo alguma coisa físico para me trazer um pensamento e uma emoção. Ou seja, não importa aonde eu haja nesses planos, não importa a lei que eu aplique, ela não tem uma hierarquia dentro dela, né? Agora, é muito mais fácil eu trocar um pensamento do que trocar o meu gosto por mangas, por exemplo. Talvez eu não tenha comentado com ninguém o meu gosto por mangas, a Lu sabe, né? Eu, quando era moleque, eu comia muita manga, eu adorava manga. E eu gostava tanto que eu fui na casa do meu bisavô, tive a honra de conhecer meu bisavô e minha bisavó, e ele me deu, cara, uma bacia gigante de manga, cara. Eu me acabei comendo aquela manga até ter uma congestão. Pergunta quantos anos eu fiquei sem gostar de manga. É óbvio, né? Eu não conseguia gostar mais de manga. Não tinha mais como gostar de manga porque tinha tido uma overdose. Então, quando alguém perguntava, César, qual é o alimento que você não gosta? Eu não gosto de manga. Por quê? Porque tinha tido uma overdose de mangas. Então, com o tempo, eu acabei mudando um pouquinho essa estrutura minha. Comecei a gostar um pouco mais de manga e hoje eu gosto de manga de novo. O gosto é algo muito visceral, é algo muito físico, é muito tátil, é mais difícil de mudar, né? Então, eu mudei esse gosto, voltando a comer lentamente a manga e me adaptando àquele gosto. A minha esposa, ela não gosta do frio, ela não gosta de tomar banho frio, né? Porque ela achava muito frio, mas ela começou a experimentar esse banho frio e é mais difícil mudar alguma coisa física do que uma coisa mental. E ela começou, daqui a pouco ela estava falando, nossa César, já estou conseguindo tomar banho frio. Então, tem todo um movimento que a gente pode fazer no físico para alterar alguma coisa. Eu não gostava de academia, odiava academia. Mas aí eu me forcei, através da força da vontade de novo, a fazer academia e acabei mudando o meu gosto de academia. Faz sentido para vocês aí?